Está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal onde temos a oportunidade de debater assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Na semana passada, eu tive no Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo e recebi das mãos da diretoria deste sindicato o anuário representativo da Sopesp. E gostaria de agradecer esse presente e mencionar que, a partir de hoje, o anuário da Sopesp faz parte também aqui da nossa mesa de negócios do Porto e Negócios. Para iniciar o nosso programa de hoje, recebo dois convidados importantes do nosso segmento portuário. O meu primeiro convidado é Áureo Pascoaleto, diretor de engenharia da Universidade Santa Cecília e especialista no segmento ferroviário e neste modal que é extremamente importante para a nossa região. Áureo, muito obrigado pela tua presença. Agradeço o convite. Meu segundo convidado é nada mais, nada menos do que o meu amigo Marcelo Neri, presidente do Sindamar. Marcelo, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Marcos. Para iniciarmos o nosso debate, vou mencionar a visita que nós tivemos recentemente do nosso vice-governador de estado, Márcio França, mencionando a ligação aí do Centro-Oeste até o Porto de Santos através desse modal ferroviário. Áureo, você acredita realmente que este modal e estes investimentos, como foi mencionado aí pelo nosso vice-governador, vão sair do papel, do planejamento e partir efetivamente para a operação? Olha, eu não tenho dúvida que isso irá acontecer. Vamos dizer, que é uma coisa que é movida por uma pressão imensa, vamos dizer, em relação à situação que vive aqui o nosso Porto de Santos e outros locais. Quer dizer, a quantidade imensa de caminhões trazendo uma carga que não é para caminhões. Porque cada modal tem a sua competência, a sua vocação, a sua destinação. Então, a ferrovia são grandes massas a médias e longas distâncias. O caminhão também é muito útil e importante e necessário, mas a principal vantagem dele é a agilidade. Então, para fazer transportes em pequenas distâncias e com cargas mais limitadas. Então, uma carga que vem de mais de 1.000 quilômetros de distância, em imensas quantidades, milhões de toneladas, é uma carga que é ou hidroviária, como grande parte chega aqui, vou dizer, na nossa região, ou ferroviária. Tá certo? Então, isso é uma imposição. E, na verdade, não é que vai avançar. Vai retomar uma condição que a ferrovia tinha no passado, que foi modificada por um planejamento nacional em 1958, no Plano Nacional de Viação, que colocou as rodovias como prioridades. E não estou desmerecendo, houve o desenvolvimento da indústria automobilística. Foi uma escolha feita pelo país. Houve realmente um certo progresso. Mas isso caminhou de uma forma que deixou a ferrovia em segundo plano, deixando de oferecer uma importância imensa ao país. Então, é uma pressão que eu considero irresistível dessa modificação para que a ferrovia retome a sua condição de relevância. Marcelo, a gente sabe que esse modal rodoviário é extremamente importante. A gente se utiliza desse modal nos portos mundiais. Isso não é aí inventar a roda, como eu sempre menciono, mas eu fico um pouco preocupado muitas vezes com a questão do planejamento estratégico, porque quando a gente faz a menção aqui, principalmente na nossa região, desse modal ferroviário, me parece que o foco está muito destinado à questão do commodities, como foi mencionado até propriamente pelo Áureo. E os portos mundiais também se utilizam desse modal rodoviário para fazer o transporte de containers. Será que esse planejamento e esse investimento que foi mencionado aí pelo nosso vice-governador atende também esta questão do container, ou você acha que tem a mesma visão mencionada pelo Áureo? Nós estamos focados aí no ferroviário exclusivamente para essa questão do commodities. Principalmente, e aí como o Áureo bem citou, não é a questão que o caminhão, o transporte rodoviário seja maléfico para o país. Foi simplesmente uma escolha lá atrás que foi feita pelo Estado. Até pela urgência que se havia naquela época, né? Nós tínhamos que fazer os investimentos de infraestrutura para que a gente pudesse transportar as cargas pelo nosso país. Não tenha dúvida, mas a palavra, eu acho que mais importante quando se fala de matriz logística é estratégia, né? Então, se você
pegar dois principais concorrentes do Brasil na questão agrícola, né, que sabemos nós que commodities e o agronegócio é que tem carregado o país nas costas. Sem né? dúvida. Tem sem até dúvida. salvado muitos governos aí, em Demonstra termos de muito balança até comercial. Em virtude do PIB que nós temos. Em virtude do PIB. Aí só o Porto de Santos, 30% aí passa por aqui. Então, se nós pegarmos os dois principais concorrentes do Brasil, nessa área de extrema importância para a balança comercial, Estados Unidos e Argentina, a gente vai perceber que esses dois países já não têm mais para onde correr em termos de expansão de terras cultiváveis. Né? E o Brasil, graficamente, em termos de projeções, somente para os próximos 10 anos tem aí mais de 34 milhões de toneladas para crescer em termos de alimentação do mundo. Então, quer dizer, se você pega a Argentina e Estados Unidos, você tem uma matriz logística que Estados Unidos muito bem planejada, né? Como de costume, com a ferrovia aí mapeando o estado como um todo, muito mais aí que a rodovia. E atravessando horizontalmente e verticalmente. E atravessando de ponta a ponta. Só que os Estados Unidos não é um país, é um continente, como o Brasil é também. O Brasil não é um país, é um continente. Em virtude das dimensões que Em virtude das dimensões. Só você tem de áreas de produção para o porto, 1.000 quilômetros. Igual, Brasil e Estados Unidos. E a Argentina você tem 300 quilômetros. Então, só que a matriz logística do Brasil, ela está mais similar à da Argentina do que dos Estados Unidos, o que é incoerente, porque você tem distâncias diferentes. Você teria que ter uma matriz logística com um foco mais em estratégia, como tem os americanos. Eu creio, para voltar agora na tua pergunta, que a questão do container, sim, é importante. Eu acho que a ferrovia pode até atender também o container, mas realmente commodities e a questão do granel, a questão agrícola, eu acredito que seja mais o foco em termos de estratégia e de volumes e em termos do que se tem aí para o país. A gente fala muito de valor agregado, né? No container, a questão de produções de mais as pessoas têm que... Porque o próprio açúcar hoje é um commodities que vem sendo utilizado também no transporte de containers. Né? De container. O açúcar hoje foi muito para o container, né? Já tem uns bons anos. Né? A soja também já tem ido, o milho também já tem ido. Só que são grandes volumes, né? Então não justifica muito, porque a logística de container ela é um pouco mais focada em alguns nichos de pequenos clientes e o volume, o navio graneleiro, 70, 80, 90 mil toneladas, já é mais para a questão da ferrovia. Agora, você tem que ter em mente que a questão agrícola, a questão de commodity, por conta dos volumes e o que o Brasil tem aí pela frente, talvez seja a mais importante. E o agronegócio é valor agregado. Sem dúvida. É valor agregado. Se você pega... Está no nosso DNA. A gente tem que aprender também a potencializar aquilo que a gente tem de melhor. Sim, a produção do frango, se você vê a tecnologia que tem na produção do frango em cadeia, você tem aí 2 anos, desde o nascimento ali do pintinho até... E o carro, por exemplo, da indústria automobilística, ela até tem menos tempo de tecnologia do que a produção. Então, o agronegócio e tudo que vem com isso, milho, é muito importante para o país. Olha, deixa eu explorar o teu conhecimento e a tua especialidade, principalmente nesse modal ferroviário. A gente sabe aí que existe uma diferença aí de bitolas em relação aos estados. E essas decisões de mesa, eu costumo dizer que são decisões políticas muitas vezes, esse pronunciamento do vice-governador é importante para que dê um norte, principalmente para o empresariado e para todo o segmento. A política faz isso e contribui nesse sentido, mas muitas vezes essas decisões ou esses anúncios, eles não estão aí diretamente vinculados com a operacionalidade. Né? Como é que a gente faz para transformar ou para transferir as decisões de mesa para efetivamente a operação? Esse desafio da questão da bitola, nós teremos que construir uma malha rodoviária completamente nova ou já existe tecnologia disponível para que a gente possa fazer o transbordo dessas locomotivas?
Veja bem, então, posicionando a questão da bitola. A bitola é o afastamento entre os trilhos. Temos aqui no Brasil, preferencialmente a larga, 1,60 m, e a métrica, que é 1 metro. Existem outras bitolas de menor expressão. Então, realmente, vamos dizer, a bitola estabelecida como a bitola de expansão é a larga, é 1,60 m, tá certo? Mas existe uma quantidade muito maior de linhas em bitola métrica. Então, o que acontece? Que existe, inclusive, aqui no Porto Santos. O Porto Santos já teve quase 200 quilômetros de linha dentro do porto. Tá certo? Então, é a adoção da bitola mista. Tá certo? Uma linha com 3 trilhos, que tem a bitola larga e a bitola métrica, assimétrica, não tem um eixo coincidente. Quer dizer, essas soluções são um pouco mais caras, os aparelhos de mudança de via são bem mais complexos, mas são absolutamente dominados pela técnica. Agora, em relação a isso, e até também na colocação inicial que foi feita, se essa decisão vai efetivamente influenciar, eu queria só dizer o seguinte: existe a malha ferroviária que foi aumentada com a Ferronorte, indo para as áreas de produção, e a malha mais antiga, que é as malhas estaduais, tá certo? Essas mais antigas precisam muito de renovação, tá certo? E estão sendo atacadas essas renovações, tão importantes quanto de comprar novas locomotivas, novos vagões, investir em sinalização e melhorias de segurança em geral. E isso está acontecendo aqui no Porto de Santos de uma forma esplêndida, tá certo? Que eu queria salientar, na margem esquerda, a implantação das peras ferroviárias. Pera ferroviária é uma instalação de terminal aonde chega uma composição com 70, 80 vagões, faz a descarga na moega, tá certo? Esse material já vai diretamente para os silos ou para os dispositivos de carregamento e depois já embarca o fertilizante de volta para a lavoura. Então, é uma operação rápida em termos assim da complexidade que ela envolve e já completamente, vamos dizer, resolvida. Então, nós tínhamos já instalado a pera ferroviária na margem esquerda, no Termag, naquela região, TGG Termag, e agora está sendo implantada a Dutiplan, vamos dizer, que é vizinha ali da Uzi Minas, pela Vale, né? E é uma pera ferroviária de 10 quilômetros de extensão. Nós participamos dessa construção, dessa implantação, com muito orgulho, tá certo? Então, essas instalações, que são em bitola mista, tá certo? Permitem, sim, então, complementar a agilidade do recebimento e do envio dos fertilizantes para a lavoura. A margem direita, ela é uma concepção diferenciada. Então, enquanto essas instalações que estão na margem esquerda já foram pensadas na implantação dos terminais nessas condições, é uma situação que na margem direita é bem mais complexa. Está sendo feitas essas modificações atualmente, da segregação das vias, que é uma coisa indispensável, de separar o tráfego rodoviário do ferroviário, tá certo? Mas ali na Ponta Praia não se vislumbrou a possibilidade de fazer uma pera, que seria, vamos dizer, muito conveniente se houvesse viabilidade de espaço e tudo. Na verdade, o próprio terminal da Ponta Praia, ele tem realmente uma colocação física muito discutível, né? Numa extremidade do porto, numa condição conflituosa com a cidade e tudo. Então, colocaram realmente commodities no final do porto, né? Na verdade, deveria estar no início do porto. Foi uma decisão, vamos dizer, na década de 60, 70, em outras condições, inclusive, de discussão democrática, e isso realmente complica. Marcelo, quando a gente fez essa menção da questão da bitola, evidentemente, isto foi implementado aí num passado em virtude aí dos impostos, né? Um estado para o outro tinha uma diferenciação de bitola para que ele pudesse fazer o transbordo da carga e fazer as cobranças devidas em relação aos tributos. Fazer a implementação desta ferrovia com a tua visão de mercado, sem que a gente passe por uma revisão também tributária, vai ser a solução ou a revisão tributária tem que vir junto com a implementação de um projeto tão grande quanto esse, Marcelo? Eu acho que reforma tributária é sempre necessária, né? Como todas as reformas aí que, inclusive algumas delas caminhando aí no Congresso, independentemente da nossa crise política, né? Mas eu acho que, até para colocar uma coisa interessante na menção do Áureo, que mais essa parte técnica, operacional, mas essa parte de mercado, de negócios, a ferrovia é imprescindível.
A ferrovia é imprescindível em termos estratégicos. Você acabou de mencionar a margem direita, né, que a pera ali fica complicada. Por questões, novamente, a gente usa a palavra estratégia. Né? Sem dúvida. Então, quer dizer, você ter estratégia, infelizmente, eu reputo o Brasil como um país que falta capacidade de estratégia e de execução. Né? Então, quer dizer, a visão é importante, lá na frente é importante. Né? E você vê como é importante a ferrovia. E eu acho, sim, já respondendo a tua pergunta, que tem que caminhar em conjunto essa questão dos tributos. A gente está falando de um planejamento estratégico não completo. Tem saída. Tem que ter uma estratégia, ele engloba, contempla o todo, né? Então você tem que ter, inclusive, de interesses coletivos. Agora, você vê, nós estamos na mão, mais uma vez, não querendo atribuir nenhuma faculdade ruim à questão de rodovia, do transporte rodoviário, mas nós estamos nas mãos dos caminhões, dos caminhoneiros. E, por exemplo, só para citar aqui em termos de Brasil, o Arco Norte, se você sai da área de produção, você tem 5 saídas para o Arco Norte. A BR-163, o caminhoneiro já sabe que tem que fazer greve em fevereiro, porque quando a soja vem para escoar como um todo. Então, você fica na mão do caminhão, do caminhoneiro que trava o Brasil, trava uma balança comercial, porque não se tem um transporte por movimento grevista. Né? Você pode colocar numa mesa de negociação... E na semana passada aconteceu uma greve também aqui na região em virtude do aumento dos combustíveis, onde paralisou aqui a entrada do Porto de Santos, na verdade. E você fica, todo o processo supply chain, todo o processo logístico que fica, né? Tem um gargalo ali grevista que você fica na mão, então, dessa dependência dessa matriz logística. Numa mesa de negociação, você coloca as principais empresas de ferrovia do Brasil e faz uma reunião só. Eu quero ver você colocar todos os sindicatos e o transporte rodoviário numa mesa de negociação. Então, é muito complexa a coisa, né? Você não tem a gente consegue isso. Nós vamos chamar um breve intervalo e aí eu vou deixar um questionamento para os nossos 2 convidados. Capex, Opex, investimento e custeio. Porque no Brasil a gente investe sem resolver os problemas de custeio. Porto e Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com Porto e Negócios e no último bloco eu deixei uma pergunta para os nossos 2 convidados. Investimento e custeio. Por que fazer investimento se necessariamente a gente ainda não resolveu os nossos problemas de custeio? Marcelo, vou começar com você. O nosso vice-governador fez um anúncio, no último bloco nós discutimos muito em relação aos investimentos aí numa nova malha ferroviária, mas eu acho que a gente ainda não resolve os nossos problemas de custeio. Quando eu falo de custeio, eu tenho que fazer a menção diretamente com a questão da dragagem. Não adianta a gente fazer mais investimentos para que a gente consiga fazer mais movimentações, para que a gente consiga ser mais ágil, sendo que no lado água, vamos assim dizer, nós continuamos com os problemas que nós já conhecemos. Por que a gente não consegue mudar esse DNA, essa cultura que nós temos de sempre fazer investimentos sem resolver o problema do custeio? E a dragagem, vai ter uma solução definitiva, Marcelo, para o nosso porto? Dragagem está em voga, né? Dragagem está em voga, eu acho que é um absurdo. Tem sido usados muitos adjetivos aí de várias personalidades do setor. Absurdo, situação calamitosa, e, enfim. Eu acho que o que nós estamos tratando em termos de dragagem não é nem uma urgência, é um incêndio. Né? É um incêndio, porque você tem o maior porto do hemisfério sul com problemas de dragagem. Para quem não conhece, aí até para os telespectadores, é a estrada do navio. Né? Então, quer dizer, não adianta você, dentro de novamente, planejamento estratégico, né? Dentro de um supply chain, você tem vários gargalos, né? Então, você imagina que você resolve todos os teus gargalos em termos de custo Brasil, em termos logísticos, da área de produção até o porto. E chega no porto, você tem um entrave em termos de previsibilidade, que é o intangível. Eu tenho escutado muitas
personalidades falarem de perdas em termos de monetárias do que está acarretando essa falta de calado no porto. Mas e a situação intangível, e a previsibilidade, né? Então você tem aí, voltando aí à tua colocação, você tem todo um planejamento de empresas, compradores lá de fora, que estão dentro do Brasil também, como multinacionais, e querem trazer essa carga até o porto, e da noite para o dia tem uma profundidade, um calado reduzido. Marcelo, e eu acho que você foi muito feliz nessa tua colocação, até porque você falou de previsibilidade, e aí quando você faz o agendamento lá fora, né, para que você envie as cargas para um determinado país, e nesse caso a gente está falando aqui do Brasil, o Porto de Santos, você sabendo o calado que aquele porto tem, você pode aí de alguma forma fazer o teu planejamento para não mandar a carga para lá. Mas eu acho que o maior problema e a criticidade desse processo todo é você enviar a carga tendo aí uma estimativa de calado e no meio do percurso mudar este calado. Eu acho que essa é uma das maiores insanidades, se assim eu posso mencionar, que eu já ouvi até hoje desse processo da dragagem. Você já tem toda a complexidade de tributos, de burocracia, de logística que o país tem, né? E aí você tem aí contratos sinérgicos, né, da cadeia do comércio exterior, com a carga vindo da área de produção até o porto, e o comprador lá fora eu vou receber prazos, né, penalidades de contratos, e aí você da noite para o dia, mas o meu navio que está na barra esperando as 65 mil toneladas de soja, por exemplo, não vai poder carregar 65 mil toneladas de soja, porque da noite para o dia reduziu o calado, né? A gente tem muita terminologia técnica, essa questão de calado, profundidade, entre outras terminologias, e aí em um determinado momento me pediram para exemplificar, né? Falou, Maxwell, me exemplifica aí esse problema, esse gargalo logístico que a gente tem. E aí eu me utilizei desse exemplo, eu acho que foi um exemplo bastante feliz. É mais ou menos, até para que o telespectador entenda em casa, de que você convide alguém para vir à sua casa, de alguma maneira, para você receber aquela pessoa, a pessoa faz todo o planejamento para ir te visitar, e quando ela chega na tua casa, você diz para ela assim, eu não tenho local para te acomodar. É mais ou menos isso que está acontecendo no Porto de Santos, não é isso, Marcelo? É Marcelo? mais ou menos isso, e é muito ruim, para mais uma vez usar o termo intangível, é muito ruim para a imagem do país, né? Porque eu já tive a oportunidade de estar lá em mesas, em clientes na Europa, nos Estados Unidos, e que passando vergonha, porque, mas como assim, Marcelo, reduziu o calado da notícia? Vocês não tinham previsão disso? Então, a previsibilidade, a gente já está falando muito aqui do problema, e você falou solução, né? Então, eu gosto muito também de colocar solução, né? Não é só a gente, porque dragagem é algo complexo, não é algo que é feito assim, você não tem só a dragagem do canal, você tem dragagem de berços, né? Onde atracam os navios, você tem questão de estaqueamento, fortalecimento desses berços, você tem uma série de estudos de meio ambiente, né, de áreas que você não pode tirar sedimentos, que custam dinheiro, né? Então, solução, o que vem se discutindo, e o Sindamar, ele está também junto com esse pessoal, essa comissão de dragagem, tentando que o governo passe para a mão da iniciativa privada a questão da dragagem. Eu reputo como uma solução, não é uma solução fácil, porque eu acho que na mão da iniciativa privada você deve também ter em mente que nós vamos ter os mesmos problemas que a gestão pública tem, só que do jeito que está, não dá para ficar. A gestão está ruim, né? Mas você tem agilidade na Você mão tem da muito mais iniciativa agilidade privada. na iniciativa privada para tocar. Nós estamos falando aqui, Áureo, da questão de paradigmas, e infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. E você, por ser diretor de uma universidade, eu preciso te fazer esse questionamento. Nós estamos preparando o nosso segmento portuário para as próximas gerações, ou nós estamos deixando um problema para essa próxima geração que vai substituir a nossa geração atual? Não, eu acredito que há uma inteligência portuária, vamos dizer, com muita experiência, vamos dizer, colocando os grandes problemas e já engatilhando soluções, tá certo? Inclusive, né, no nosso caso, nas escolas, orientando os alunos, vamos dizer, apresentando para eles essas condições que são características do porto. Então, para tudo isso, vamos dizer, não só para essa questão da dragagem, que tem uma dinâmica assim, muito
particular, porque nós temos aqui uma região de baixada, tem uma hidrografia de superfície, são esses rios de superfície, uma grande precipitação na serra que vão trazendo esses sedimentos, esses materiais que vão fechando o porto, quanto também em todas as situações na parte de logística, na parte de rodovias, de ferrovias, de hidrovias e tudo. Então, todos esses problemas são abordados também na área de ensino. Nós estamos preparando quadros com uma visão estratégica de futuro. Voltando ao assunto da ferrovia, os grandes insumos da ferrovia, vamos dizer, na parte de linha, são os trilhos, dormentes e a pedra. E no caso, por exemplo, de dormentes, que vai uma quantidade imensa nas linhas, 1.800, 1.600, 1.700 dormentes, uma coisa é o seguinte, você, é dormente de madeira, é dormente de concreto e tal. E hoje, até um trabalho que foi abordado aqui pelos nossos alunos de engenharia, a utilização de dormentes de material reciclado. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma fatia de um dormente que é feito a partir de plástico reciclado com fibras. Isso foi proveniente de um trabalho de TCC dos alunos da universidade. Na verdade, é um produto já que está sendo testado, porque esses testes levam muitos anos, e os nossos alunos, eles fizeram uma avaliação para a utilização disso, inclusive no porto. Quer dizer, aqui é uma fatia de 2 centímetros, o dormente tem 2,80 metros por 24 centímetros por 17 centímetros. Mas então, essas soluções, e você imagina, por exemplo, a ferrovia de Carajás utilizou quase 2 milhões de dormentes. 2 milhões de árvores foram sacrificadas na mata, árvores tiradas da mata, que poderiam eventualmente ser substituídas por um material plástico. Resolve um problema ambiental e dá uma utilização. Isso está em fase de teste, já em muitas ferrovias, tá certo? E essa geração já vem com essa visibilidade aí. Esse amor ao porto, esse amor pela profissão, é isso que é o nosso empenho aqui nas atividades. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de terminar o nosso programa, eu preciso fazer o questionamento que eu sempre faço para todos os nossos convidados. Marcelo, quem é Marcelo Neri? O Marcelo, tenho orgulho de falar que é um profissional da área do comércio exterior, logística, portuária, mais focado no segmento de shipping, né? Então, de navegação, atendendo os navios. E comecei como office boy, né? E fui galgando aí, dentro aí de uma inquietude intelectual, né? Que você vai trabalhando nas empresas. Eu costumo dizer para os meus filhos e até para os funcionários que a gente recebe hoje na empresa, que você tem que, hoje é muito mais importante, a parte técnica você aprende, né? Mas acho que inclusive as universidades precisam olhar um pouco mais a questão de inteligência emocional, de coaching, porque você tem muito relacionamento com as pessoas, né? E aí eu fui galgando isso e hoje nós somos... temos uma empresa aí no Porto e em alguns portos do Brasil e eu estou como presidente do Sindamar, que é o Sindicato das Agências de Navegação do Estado de São Paulo, né? Então representando a diretoria. Marcelo, parabéns pelo teu trabalho, eu acompanho o teu trabalho, sei aí todo o empenho que você tem, capitaneando aí principalmente o Sindamar. Áureo, também tenho que estender a pergunta para você. Quem é Áureo Pasqualeta? Bom, veja bem, em primeiro lugar, um santista, nasci aqui na Oswaldo Cochrane, há algum tempo atrás, e com 17 anos, em 15 de abril de 1970, eu comecei a trabalhar no Porto de Santos. Tá certo? Percorri o porto a pé diariamente, acompanhando a faina portuária, os trabalhos de conservação de ferrovia, e realmente me apaixonei por esse trabalho, pelo respeito aos profissionais que trabalham no porto, mesmo aqueles mais humildes, tem muito a ensinar, muito a aprender, sensibilidades, tensões, evidentemente, são situações assim bastante particulares, peculiares, né, das características do porto. E no início da década de 70, estudei aqui no Santa Cecília, primeiro fiz engenharia mecânica, depois civil, segurança do trabalho, depois vim pela carreira de professor, envolvido com estradas, com rodovias e ferrovias, e fiz uma carreira também acadêmica, com mestrado e doutorado nessa área de infraestrutura portuária e tudo, da qual me orgulho muito. Então, criei a minha família e tudo, e tenho muita alegria de estar colaborando com essa área portuária. Muito obrigado aos dois pela participação no programa de hoje. Foi um prazer receber vocês dois aqui. Porto Negócios vai ficando por aqui. Essa semana é semana do Dia dos Pais, uma função, uma tarefa também extremamente importante. E para isso eu vou transferir para vocês aquilo que eu mais aprendi em relação do que é ser pai. Seja herói
na infância, seja um exemplo na adolescência e seja principalmente amigo quando forem adultos. Um forte abraço e Porto Negócios volta semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.